Sheila, ser intolerante é irreversível? O que você acha, Lucas? Eu acho que pode, né? Sei lá, se você tá bem. Intolerância à lactose, intolerância ao glúten. Talvez você conheça alguém ou talvez você tenha intolerância. Esse é o papo de hoje. Vou fazer link com síndrome fúngica porque talvez esse gatilho esteja sendo acionado e você nunca parou para pensar sobre ele. Intolerância, quando uma pessoa é diagnosticada por intolerância, pode parecer até maluco. Para você saber se a pessoa tem intolerância à lactose, ela é exposta à lactose. Não é doido isso? E você sabia que toda vez que você é exposta a algo que você é intolerante, isso pode ativar o seu sistema imunológico de uma forma tão negativa que isso pode desencadear até um quadro autoimune de forma persistente? Por isso que não é eu, pelo menos, não acho inteligente você estimular um sistema imunológico dessa maneira para diagnosticar se você tem ou não intolerância. Hoje já pode-se fazer teste de saliva para você entender se você é ou não intolerante à lactose e glúten, por exemplo. É um teste rápido, relativamente rápido, digo, pensando em 2021, né? Porque talvez se fosse em 2000, você ia demorar, às vezes, uns 6 meses para ter esse diagnóstico de saliva. Não sei, eu não lembro. Mas agora, em 2021, você faz e em poucos dias você tem o seu resultado. E sabendo essa informação, não tem, gente. Não tem como, Marcele. Se você tem um diagnóstico de intolerância, isso faz parte de você, do seu DNA, da sua ancestralidade, são as suas raízes, ali da sua avó, do seu avô, mais parte da sua avó do que do seu avô, dos seus pais, porque a gente carrega X, né? Então, apareceu a Nazaré aqui mostrando XY, lembra lá dessa parte? Você estudou lá na aula de ciência, não estudou, Marcelo? Estudou, Lucas? Sim. Mas aqui, desculpa demorar a responder, eu tava pensando aqui, fila da mãe dos meus pais, né? Ou da minha avó. Nossa! Ou não. Na verdade é o seguinte, gente, a gente não tem como escolher a nossa ancestralidade, a gente tem que ser sábio o suficiente para saber o que fazer com ela. Se você tem um diagnóstico de intolerância e você não se expor a esse alimento vai fazer com que você tenha mais imunidade, vai se proteger mais contra invasores como os fungos, vai fazer você viver mais, não faz muito sentido você continuar se expondo a um alimento que você é intolerante. Mas Sheila, eu me tornei intolerante, eu não posso voltar a deixar meu corpo funcionando ali com as enzimas de volta? Não, uma vez que eu não consigo produzir a enzima lactase, no caso da intolerância à lactose, eu não tenho como reverter esse quadro. Isso é uma predisposição genética. E toda vez que você fica acionando esse gatilho, então você consome algo com lactose e não ingere a enzima lactase, você está dando como se fosse assim, alfinetando o seu sistema imunológico. E vai chegar uma hora, é como se você estivesse mexendo num formigueiro, para ficar mais claro. Então você está lá, coloca um pauzinho, coloca outro, até chegar uma hora que o formigueiro sai um monte de formiga assim, todas agitadas e irritadas. Isso acontece com o sistema imunológico super agitado. Então, isso pode te gerar um quadro, por exemplo, autoimune. E no caso do glúten, a mesma coisa. Se você tem essa predisposição, às vezes você fez o seu teste de DNA ou o seu teste de intolerância, deu algo inconclusivo. Por quê? Porque a ciência não tem todas as respostas. Tem alguns genes lá mostrando qual é a sua predisposição. Talvez você tenha outros, se aquilo lhe mostrou algo que ficou indeterminado, isso já pode ser um sinal que você é intolerante, tá certo? E isso, de forma persistente, toda vez que você continua se expondo a um alimento no qual você é intolerante, você tá lá mexendo no formigueiro. E isso pode gerar um gatilho. E esse gatilho pode te levar a um quadro de síndrome fúngica. Só que eu trago aqui, Marcele e Lucas, uma informação bem importante. Talvez você não tenha intolerância. Você não tem. O seu DNA aí, eu posso comer e tal. E você pode gerar no seu corpo uma hipersensibilidade alimentar, que é uma pauta para o nosso próximo vídeo. Aí você vai lá, você tem intolerância à lactose, você compra a enzima lactase ou compra um produto que tem enzima lactase dentro. Para quem não sabe, a lactase é como se fosse a enzima que você produziria para fazer a digestão desse açúcar do leite, tá certo? E aí você compra e toma, mas mesmo assim, quando você consome esse alimento, você percebe que passa alguns dias e você não se sente bem. Passa uns 4 dias, você tem ali uns desconfortos, sente que o seu organismo não tá legal. Isso pode ser uma hipersensibilidade alimentar, que é chamada também de alergia alimentar tardia. Então, tem pessoas que têm alergia à proteína do leite de vaca e podem não ter intolerância à lactose, a lactose é ótima, a lactose, e podem reagir à proteína do leite. O que eu quero dizer é o seguinte,
Você pode despertar uma hipersensibilidade alimentar, que é chamada também de alergia alimentar tardia, mas não quer dizer que você não possa reverter esse quadro. Já no caso de intolerância, é teu DNA. Você nasceu com isso. Tipo, eu nasci assim, vou viver assim. Eu nasci assim, eu vivi assim. Exatamente. E no caso de hipersensibilidade, você pode, não quer dizer que vá, você pode reverter o quadro. Pode ser que não. Por que pode ser que não? Porque pode ser que seu sistema imunológico fique muito ruim com aquele alimento, mesmo você não sendo intolerante. Porque você tem dificuldade de digerir a proteína do alimento. Então ele fica reagindo, do tipo, você come o alimento e você apresenta acne. Você come o alimento, você começa a ter desconforto intestinal, começa a ficar com o intestino preso ou o intestino solto demais. Isso não vai tirar a sua qualidade de vida, mas isso é uma hipersensibilidade alimentar. Falar que não vai tirar a qualidade de vida não vai deixar a pessoa mais acomodada? Tem gente que quer viver na dor, né? Tem a micose. Às vezes a pessoa tem a micose e vive lá com a micose. E essa micose pode ter sido acionada por conta de uma hipersensibilidade alimentar que ela não para de consumir o alimento. E aí o sistema imunológico dela não consegue combater aquele fungo. Ser intolerante faz parte da genética e da ancestralidade histórica, da mistura, na verdade, de povos, da miscigenação. Então, asiáticos têm uma tendência de ser mais sensíveis, os brasileiros pela mistura com os europeus, e também com os africanos. Então, a mistura do nosso DNA fez com que a gente ficasse mais forte e dentro daquilo que os nossos ancestrais entraram em contato, então pode ser que seu ancestral entrava em contato muito mais com carnes do que com lácteos. Ele não era dessa questão da agricultura, dos cereais e tudo mais. Isso pode, não quer dizer que essa seja a razão, mas só para construir uma linha de raciocínio. Isso pode ter gerado os polimorfismos genéticos que aí se adaptaram mais a um grupo de alimentos do que a outros. E aí, como você não entrava em contato, seus ancestrais, os seus ancestrais não precisavam produzir aquela enzima. Não precisava, porque ele não consumia aquele grupo de alimentos. Então, passaram-se muitas gerações para ter essa adaptação de DNA. Então, muitas gerações vão tendo essa alteração até chegar em uma geração que não tem a enzima, só que essa pessoa convive com muita gente que consome esse grupo de alimento e ela quer consumir. E aí, ela não é candidata àquele alimento. Mas ela quer, mas o corpo dela não quer. Aí é a questão de escolha de cada um, né? Aí vem a questão de escolha, do bom senso e também de fazer troca de prazeres, porque você pode consumir outros alimentos que vão te dar tanto prazer quanto os lácteos que foram induzidos numa pirâmide alimentar, por exemplo, na educação alimentar, de como se a gente precisa consumir esses alimentos porque faz parte da cultura. Mas da cultura de quem, né? A cultura que foi imposta por quem? Por um sistema, pela sua família ou porque faltou o contato com outros alimentos? Aí vem uma reflexão bem profunda, né? Então, a diferença de intolerância à hipersensibilidade, ela foi explicada. Vou fazer um outro vídeo só sobre hipersensibilidade alimentar, que você vai entender um pouco mais. Por que algumas pessoas comem amendoim, tem piriri? Por que algumas pessoas comem algumas coisas e não se sentem bem? Isso aqui não é uma resposta necessariamente do DNA dela. E no caso, hoje, a gente falou sobre DNA, intolerância alimentar. Então, se você tem, respeite a sua intolerância para que você não desenvolva aí gatilhos de síndrome fúngica e de outras doenças também, tá? Espero que tenha feito sentido para você. Se fez, coloca aqui um comentário para eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Compartilha também com alguma pessoa que você sabe que tem esse risco aí de intolerância, tem essa predisposição e talvez não seja muito bem informada aos riscos disso. E também deixa aí a sua curtida, que isso vai fazer todo sentido para mim. Seria legal pedir pro pessoal também colocar o que eles consideram qualidade de vida no comentário, né? O que é qualidade de vida para você? Vou deixar aqui também nos comentários pra gente saber. Um beijo e até o próximo vídeo.